Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Laila, eu sou estudante de engenharia, mas um dia eu já sonhei com a tão famosa medicina, e não foi há tanto tempo atrás assim. E com isso, uma das minhas alternativas na época, depois de muito sofrer no Brasil, correndo atrás desse sonho, foi estudar fora, estudar na Argentina, o que muitos de vocês podem estar pensando em fazer agora, né? E por isso eu acabei tendo que tirar um certificado de comprovação da língua espanhola. Era uma das exigências da faculdade para me matricular e eu fui atrás do famoso CIEL. Eu fiz primeiro o S5, que era o que a UBA exigia na época, que era a faculdade para a qual eu queria ir, e posteriormente eu acabei fazendo o CIEL Global, porque assim que eu tirei o S5, a UBA falou que a gente precisava do CIEL Global agora, foi uma confusão. Antes da gente saber se aceitava o S5 ou não, eu fui e tirei o CIEL Global. E assim, acabei conseguindo ambas as vezes tirar esse certificado de proficiência. Em ambos eu tirei nível avançado e em ambos eu tirei nota máxima na prova oral. Na época, eu acabei sendo a primeira do curso que eu fazia a conseguir essa proeza de tirar C1 no CL Global. Acredito que por muito tempo foi assim, minha professora até fez um post, eu fiquei muito feliz. E muitas pessoas vieram me pedir dicas, tipo, nossa, o que você fez para conseguir, como que você estudava e etc. Então hoje eu tô aqui para dizer aqui 10 coisas que eu fiz, 10 dicas, se vocês acharem melhor assim, para conseguir chegar a esse resultado que tantas pessoas desejam, que vocês provavelmente desejam hoje, que eu desejava na época, que era conseguir tirar C1 no CIEL. E em específico aqui, vamos focar no C1 no CIEL Global, ok? Então vamos lá. Dica número 1. Tenha um bom material. Essa é a primeira parte. Isso vai te ajudar a trilhar o caminho, vai te ajudar a ter uma organização, a você saber o que você deve fazer, você não fica atirando para todo lado. Eu recomendo extremamente, se possível, você fazer um curso de espanhol específico, um curso completo que vai te ajudar a sair do nível básico, nível avançado, qualquer nível em que você esteja, né? Eu fiz 2 cursos ao longo desse tempo, né? Comecei fazendo o curso de espanhol da Fluency Academy, eu gosto muito dos cursos deles, tá? De todos os idiomas, porém, eu recomendo esse curso se é uma pessoa que está mais interessada em estudar a língua espanhola em si, não necessariamente com foco em prova, principalmente para essa parte da América Latina, porque o espanhol deles é focado no espanhol da Espanha. Eles acabam passando ali por algumas formas de falar também dos outros países, mas o foco deles é o da Espanha e é mais aprender espanhol em si. Porém, se você tá com esse foco na parte da prova, você quer tirar seu nível de proficiência para estudar fora, trabalhar fora, o que quer que seja, eu recomendo muito que vocês façam o curso do Espanhol com Débora. Foi o curso que eu fiz, acredito sim que foi o curso que me fez passar no CL Global, tanto no CL do S5 quanto o CL Global, porque assim, é um curso completamente voltado para realização de provas, não só para as provas do CL, mas também acho que é CEA, tem CELU, todas essas provas mais famosas que as faculdades aqui da América Latina solicitam para esses países hispanohablantes, sim. Ela é muito focada, esse curso é muito focado nisso, então assim, eu recomendo extremamente, e não é um curso caro, considerando com o preço de outros cursos de idiomas, não é um gasto, é um baita investimento no seu futuro para você alcançar esse objetivo de uma maneira mais fácil. Mas como eu sei que não é todo mundo que tem essa capacidade financeira, que pode arcar com um curso, você também tem a opção de correr atrás do seu material por conta própria. A gente tá aí nessa era tecnológica que temos a internet, temos IAs, tudo isso a gente pode usar ao nosso favor. Então assim, você pode perguntar pra IA, pedir dicas, uma ajuda para a organização do estudo, ela vai te mostrar muitos caminhos, materiais gratuitos, pode jogar na internet, procurar vídeos no YouTube, procurar PDFs no Google, muitas coisas mesmo, e você juntar esse material. Mas eu indico que vocês dividam o material certinho, procurem material focado no método de avaliação das provas de proficiência. Então, procurar material A1, A2, B1, B2, C1, C2, se for o caso, para você ter um material completo, entendeu? Buscar fazer o seu próprio curso.
Eu vou tentar deixar aqui na descrição os links dos cursos que eu fiz, tanto da Fluency quanto do Espanhol com Débora. Não tô ganhando nada com isso, é realmente só tentando ajudar e passando a experiência que eu tive mesmo, que foi muito boa com ambos. O curso do Fluency eu ainda não terminei, espero terminar algum dia, tenho fé. Mas o da Débora eu fiz até o B2, na época ela ainda não tinha o módulo do C1, se não me engano. Mas até o B2 já foi o suficiente para eu conseguir alcançar essa proeza, para vocês verem que é um curso muito bom, que ele ajuda você a passar até no nível C1 fazendo o curso só B2 dela. Imagina, eu acho que o C1 dá nível C2, né? É que o CL só avalia até o C1, né? Pra quem não sabe, que é o nível avançado, né? Mas não extraordinariamente, é um avançado legal. Mas, assim, é capaz de o nível dela C1 te transformar em um nível C2. Você vai gabaritar o CL, meu Deus. Mas essa é a primeira dica. A segunda dica é: coloque metas. Isso é muito importante, porque se você simplesmente começar a fazer o curso e deixar Deus dará, vou fazendo conforme dá, gente, isso não rende, não dá frutos. Você precisa colocar meta. Então, por exemplo, a sua meta é fazer a prova do CL em agosto. Então tá bom, você vai se organizar para terminar de estudar todo o material que você organizou ou fazer todo o curso que você pagou, enfim, que você adquiriu até julho. Por quê? Você precisa terminar um mês antes de fazer a prova para você ter tempo de revisar. Não adianta você deixar, nossa, vou fazer a prova em agosto, então eu tenho até agosto para terminar os estudos. Não! Você tem que terminar um pouco antes para você ter esse tempo, senão fica corrido, você fica ansioso. Você tem que fazer um pouco antes para você ter um tempo de relaxar, de relembrar as coisas. É muito conteúdo, então vai ter coisa que você vai querer dar uma passada extra na parte de gramática, na parte de conectivos, na própria prova em si do CL, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, assim, se organiza para terminar os seus estudos um mês antes da meta que você colocou para fazer a prova, tá? E daí você pode se organizar tanto através de dias, semanas ou meses. Eu me organizava muito por semana, era o que ficava melhor para mim. Mas, por exemplo, você tem até julho para terminar. Então, a gente tem aí, estamos em abril, maio, junho, julho, né? Tem até julho, 3 meses. Você pode pegar esses 3 meses e se organizar por mês. Por exemplo, tem 6 módulos, um exemplo, que você tem que terminar do curso. Então, eu vou fazer 2 módulos por mês. Você pode se organizar assim. Então, chegando no fim do mês, eu tenho que fazer 2 módulos. No fim do outro mês, 2 módulos. E assim por diante, né? Ou você pode se organizar por semana, que era o que eu fazia. Então, por exemplo, eu tenho um módulo para terminar, um capítulo para terminar. Eu quero fazer um capítulo por semana. Temos aí 12 semanas, eu vou fazer um capítulo por semana. Então, a cada semana eu terminava um capítulo. Ou você pode fazer por dias, tipo, tem 60 aulas, então eu vou assistir uma aula por dia porque eu tenho 60 dias, né? Aí é bom você se organizar também em questão de fim de semana, ter um descanso. É legal você se adaptar na sua rotina aí, estabelecer sua meta pra também não te deixar muito maluco, né? Ter um burnout com isso, porque não é o objetivo, mas você tem que ter foco, você tem que ter essa meta. E é aí que vem o terceiro passo, a terceira dica, que é prioridade. Ai, Laila, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho o dia inteiro. Gente, eu também trabalhava, eu sou CLT, na época eu já trabalhava, e assim, é difícil sim, mas a partir do momento que você tem um objetivo, que você tem uma meta, você tem que tratar aquilo como prioridade na sua vida. É isso que você quer? Você quer passar nessa prova? Você quer estudar? Quer fazer a faculdade dos seus sonhos? Quer trabalhar com o emprego dos seus sonhos? Quer morar no país dos seus sonhos? O que quer que seja? Quer conhecer pessoas novas? Gente, se essa é a sua prioridade, se esse é o seu sonho, você tem que tratar como prioridade. Não adianta você só falar assim, nossa, eu tenho vontade, mas você não correr atrás com afinco. As coisas não vêm fácil, gente. Então, assim, precisa de dedicação. E tratando isso como prioridade, todo o tempo que você tiver, você vai se organizar para conseguir colocar isso dentro da sua agenda, sabe? Eu, por exemplo, eu tava trabalhando, eu não tinha tempo durante o dia, que tem gente que consegue estudar o dia todo, mas o que eu fazia? Aquela minha 1 hora de almoço, uma parte dela eu usava para assistir uma videoaula. Então a videoaula tinha em torno de 20, 30 minutos. Metade do meu almoço era vendo videoaula, eu tava comendo, vendo videoaula, mas assim, assistindo, porque à noite eu não ia ter tempo de assistir videoaula e fazer atividade, porque ficava muita coisa, e a atividade tomava muito do meu tempo, eu vou explicar pra vocês o porquê depois, é uma parte muito importante.
Mas não tem como fazer atividade sem fazer videoaula, né? Sem ver o conteúdo da aula. Então, eu assistia a aula no horário do meu almoço no trabalho. E depois do trabalho em casa, eu ia estudar, praticar, fazer os exercícios da aula, entendeu? E era assim, era cansativo? Era corrido. Muitas vezes, às vezes eu ficava estressada, não era todo dia que eu conseguia fazer isso. Mas eu tentava ao máximo, principalmente quando eu coloquei essa meta. Eu quero fazer a prova em 2 meses. Eu tava, acho que em setembro que eu comecei a estudar, e daí eu falei, eu quero fazer essa prova em novembro, porque no começo do ano eu quero estar tranquilo. No fim do ano eu já queria ter o resultado desse certificado, porque no começo do ano você já vai se matricular. Eu não queria deixar pra cima da hora, porque se eu não passasse na prova, eu queria ter oportunidade e tempo pra refazê-la, né? Então, assim, se eu não... Assim, não é que você não passa no CL, vocês entendem, mas assim, se eu não conseguisse o nível que eu precisava, eu queria ter tempo pra refazer a prova. Então, assim, eu coloquei essa meta, não, eu vou terminar até fim de outubro, começo de novembro pra eu conseguir fazer essa prova. Era todo dia ali. Não, essa é a meta, essa é a meta. Até eu ver que eu fui acabando com aquela matéria, gente. E é muito satisfatório quando isso acontece, sabe? Depois disso, então, vamos para a quarta dica. A quarta dica, no caso, é foque no básico. Tem muita gente que acha que sabe o básico do espanhol. Nossa, eu super sei, porque é muito fácil. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laila. E não, gente, o básico do espanhol, a verdade é que é muito extenso. Por isso que chama básico, é base, é a base para todo o conhecimento que você vai construir a partir daqui. Então, assim, é muito vocabulário, é muita coisa que você tem que aprender mesmo e decorar, sabe? E assim, você tem que conseguir se apresentar, tem que conseguir falar do que você gosta, ter realmente uma comunicação. Não é simplesmente saber saludar as pessoas, assim. Então, assim, foca no básico. Não pensa que você sabe, gente. Às vezes a gente pensa que a gente sabe, a gente não sabe. Mesmo que você ache que tá fácil, dá uma olhada no conteúdo básico, sabe? Não pule nenhuma etapa do processo. Toda parte é importante. O máximo que pode acontecer é você tá revisando, e revisar é ótimo. Então, assim, foque no básico. E considerando essa extensão enorme, essa quantidade imensa de vocabulário que vocês precisam aprender no básico, que a gente aprende, que a gente tem aula no básico, é aí que a gente vem com a quinta dica, que são os flashcards. É muito bom, né, os cartões de memória pra você fazer. Tem como você fazer tanto em papel, mas eu já tentei e não gostei, porque ficava muito papel, era ruim até pra transportar. Eu já fiz grandes, já fiz pequenininhos, fichas, né, e pra mim não foi bom. Então eu comecei a usar um aplicativo no celular que chama Flashcard mesmo. E pra mim foi ótimo, é um aplicativo super simples, você cria lá seu cartão, suas pastas, pode dividir, né, em matérias, e daí você coloca, tipo, a palavra na língua que você tá estudando e no verso você coloca a palavra em português. Era assim que eu fazia, mas você pode fazer da maneira que for melhor pra você. Por exemplo, você pode colocar a palavra no idioma que você tá estudando e no verso, ao invés de colocar a resposta, você pode colocar uma descrição em espanhol do que é aquilo, ou você pode, se você conseguir, colocar uma imagem. Imagens ajudam muito também a nossa memória, né? Então, assim, o que for melhor pra você, mas algo que te ajude até aquela resposta, tanto pra você saber se você acertou, ou para você relembrar mesmo. E daí nesse aplicativo é legal que você consegue colocar se estava difícil, se estava fácil, se estava normal aquela carta para você. Então vai aparecer lá. Ah, eu coloquei, sei lá, caché. Aí eu olhei, caché. Bom, caché é rua. Aí eu viro, tá lá escrito que é rua. Então eu coloco lá. Tava fácil. Aí, por exemplo, eu peguei uma outra palavra que era uma palavra mais difícil. Ancho. Ancha. Coloquei lá ancho, não lembro o que é isso. Aí eu virei, é largo, né? Aí tava difícil, coloquei em difícil. Esse aplicativo, ele vai trazendo pra você as cartas que você tem mais dificuldade com mais frequência. E as que você coloca como fáceis, ele vai deixando aparecendo menos pra você. Assim vai exercitando a sua memória de uma maneira que você vai treinar mais o que é mais difícil pra você. Que é justamente isso que a gente quer, né? Então assim, é muito bom e é muito prático ter o aplicativo no celular, porque você pode acessar de qualquer lugar, entendeu? Eu acessava o meu na academia. Eu ia fazer esteira no fim do treino e daí eu pegava o aplicativo e ficava revendo as cartas. Aí ele traz pra você só as cartas que você não fez em determinado período. Então assim, você não fica fazendo sempre as mesmas cartas. É de acordo com a sua frequência. É bem legal, eu super recomendo. E enquanto você estiver fazendo essas cartas, uma dica extrema é:
leia em voz alta. Pratique a fala enquanto você pratica com a sua memória. Isso ajuda demais, porque às vezes a gente tá lendo na cabeça e a gente nem percebe, mas a gente tá lendo com o português, porque é isso que tá internalizado na gente. É a nossa língua materna, né? Mas assim, quando você se obriga a ficar falando, repetindo, durante as aulas, quando você estiver vendo aula, gente, repita. Isso é muito, muito importante e ajuda demais, tanto a você chegar num nível de fala, num nível de pronúncia mais próximo dos nativos, o que é legal, até pra te ajudar, né, porque às vezes você fala, ai, mas eu não preciso falar igual nativo, porque eu não sou nativo, realmente, mas você precisa, a partir do momento que você tá estudando o idioma de outra pessoa, você tem que levar em consideração o máximo que você puder, como eles falam aquele idioma, entendeu? Porque você vai se fazer mais claro quando você for falar. Você vai se tornar alguém mais compreensível, alguém que eles consigam compreender melhor. E é isso, a gente quer facilitar a comunicação ao máximo. Então não é falar assim, nossa, eu não sou argentina, eu não tenho que falar como argentino. Realmente você não é um argentino. Mas se você não quer ir pro país deles, é melhor para facilitar a vida para você. Vai tornar muito mais fácil eles te entenderem. Isso é ótimo, é isso que a gente quer, né? Vamos para a dica número 6, que no caso é escrevam. Escrevam muito, o máximo que vocês puderem, façam textos. As provas do CL, elas exigem que você escreva textos, é uma parte, mas precisa fazer textos, e assim, escreva textos sim. Se você estiver fazendo o curso da professora Débora, ela passa muitas atividades, faça todas! Escreva muito, porque isso ajuda demais. No começo é muito difícil, eu tinha muita dificuldade, porque eu não estava acostumada, mas depois você vai pegando o jeito. Procure conectivos, sabe? Conectivos textuais para trazer coesão, coerência para o seu texto, que isso existe em todos os idiomas, gente. Isso é uma coisa que eu estudei muito para me ajudar a produzir meus textos. Tente ali fazer, né, cartas, tipos de texto diferente. Ah, eu gosto muito de fazer carta, eu vou fazer carta, tá? Mas tenta fazer um artigo também, isso vai te ajudar a se desenvolver mais, até quando você for fazer sua carta. Então assim, escrevam muito. Nessa vibe das atividades, vamos para a dica número 7, que é fale. Simplesmente fale. Você vai praticar a escrita, vai estar praticando ali o vocabulário, colocando no papel, é bom que dá para apagar, fazer de novo. A fala. Gente, tem muita gente que morre de medo de falar em outro idioma. E eu era uma dessas, eu ainda sou. Eu morro de vergonha de falar em público, assim, quando as pessoas viram pra mim e falam, fala em espanhol, eu não vou falar não. Mas não porque eu não sei nada, eu tenho vergonha. E tipo assim, a gente sabe que a gente não é super bom naquele idioma, e daí a gente fica com vergonha do julgamento, né? Nós somos muito autocríticos muitas vezes, as pessoas são muito críticas, né? Mas se a gente não praticar, infelizmente, galera, a gente nunca vai ficar bom, a gente nunca vai melhorar. Então assim, pratique com você mesmo. Crie conversas imaginárias. Eu faço muito isso, até hoje. Às vezes eu tô, tipo, tomando banho e eu crio uma conversa nada a ver com uma pessoa X, invento pessoas e fico conversando, sei lá. De repente eu tô ganhando um prêmio Nobel, eu tô ganhando um Grammy, eu tô numa festa, eu tô conhecendo meu artista favorito e eu fico criando conversa com eles assim, fico falando, finge que ele me respondeu, ou eu falo a minha fala e a fala dele, a fala dela. E nossa, como você é maluca, gente, é muito legal. Vai instigar a sua imaginação, que é ótimo. Precisamos de mais seres imaginativos, pessoas com mais criatividade, porque é isso que tem trazido a inovação para nossa sociedade. E também vai estar te ajudando a praticar espanhol. Gente, é incrível. Se você quiser gravar vídeo, tem gente que tem vergonha de se gravar, vergonha de ver o vídeo. Mas o que eu mais fiz durante o meu processo do estudo e aprendizado do espanhol foi gravar áudios. Era uma das atividades do curso que eu fazia, da professora Débora. A gente tinha que enviar áudios respondendo perguntas e eu fazia muito essas atividades. Como eu disse, não pule nenhuma atividade do curso que você estiver fazendo, principalmente se forem esses cursos específicos para a prova que você quer fazer. Prática, gente, não leva à perfeição, mas leva a uma melhora absurda, porque nada leva à perfeição, né? Perfeição. Enfim, fale muito, grave áudios, faz uma pergunta, sei lá, qual é a comida que você mais gosta? Essa é a pergunta. Começa a falar da comida que você mais gosta e tal, e para de gravar. Os áudios das atividades que eu fazia eram curtinhos, às vezes no máximo de 3 minutos, porque também fazia essa simulação da prova em si, que tem áudios de vários tempos diferentes, né? Tem áudios mais curtos, 15 segundos, 30 segundos, áudios de até 3 minutos, 4 minutos, enfim, tem que ver certinho na instrução da prova. Mas assim, pega esses áudios curtinhos de 15 segundos e fala.
Gravou o áudio. Não sai enviando para professor, não sai enviando para ninguém. Cara, é para você primeiramente. É você que tá estudando. O que você vai fazer? O que eu fazia muito. Escuta esse áudio. Na hora que você for falar, só fala. Fala sem pensar, porque é pra se tornar algo assim, é pra se tornar algo natural, não é pra você ficar pensando, nossa, ai, como que é aquela palavra? Não. Quando a gente fala português, a gente não fica pensando na próxima palavra que a gente vai falar. O outro idioma é pra ser da mesma forma, a gente não tem que ficar pensando em tradução, gente, isso é absurdo. É pra ter caixinhas separadas do espanhol e do inglês e do português na sua cabeça. Então, assim, fale, grave esse áudio sem pensar, só fala. A mí me gusta muchísimo el chocolate, por ejemplo. Y así me gusta muchísimo el chocolate, a mí no me gusta mucho los refrescos, no sé. Prefiero el agua. Qualquer coisa, gente. Fala aí o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Posso ter falado besteira aqui? Falei alguma coisa errada? Com certeza! Mas assim, legal. Terminou o áudio, terminou de gravar, escuta novamente, escuta o seu áudio. E daí você vai prestar atenção no que você falou. Como você está estudando, você vai pegar erros. E se você não pegar erros, você vai ter dúvida, porque vai ter coisa que você tem certeza que você sabe falar, tipo água. Tenho certeza que é água. Mas, por exemplo, eu não tenho certeza de como conjuga o verbo gostar. No lo sé, a mí me gusta, a ti te gusta, não sei. E assim... você vai ficar um pouco em dúvida, o que você vai fazer? Você vai pesquisar a sua dúvida. Isso é muito importante. Então, por exemplo, eu tô com dúvida de como fala uma palavra. Pesquisa. Se não tiver no seu material, joga no Google, alguma coisa assim. Mas vai pesquisar aquela palavra. E daí, depois que você tirar suas dúvidas, eu falei isso aqui errado na hora, assim, porque eu falei rápido. Eu sei que não é dessa forma. Beleza. Corrigiu tudo isso na sua cabeça, você vai gravar o áudio de novo. E vai falar. Mas você não vai, imitar o que você falou. Você vai responder aquela pergunta de novo, sem pensar. Essa é a intenção. E você vai ficar refazendo esse processo até você escutar um áudio, gravar um áudio que você vai falar assim, acho que esse áudio tá legal. Vai tá perfeito? Provavelmente não, principalmente se você estiver no começo, mas se você não tem mais dúvida, você acha que tá tudo ok? Beleza, se for atividade para enviar, envia, se não, deixa lá. Não sei se tem gente que utiliza a IA também para praticar, né, conversa. Eu nunca fiz isso, mas se for o caso, se for possível para você, se você já fez, se você acha que é bom tentar, faz, gente, a tecnologia tá aí para nos ajudar, essa é a intenção. Então assim, pratique muito a fala e faz as que eu te falei dos áudios, que me ajudou absurdamente e vai te ajudar também, eu tenho certeza. Dito isso, vamos para a dica número 8. Aprenda com os seus erros. Bom, como eu disse, nessa gravação de áudio você já tá aprendendo com os seus erros, mas muitas vezes você vai enviar essas atividades se você estiver fazendo um curso, né? Ou mesmo se você conseguir achar uma outra forma de ser avaliado. Ou, sei lá, você entrou em contato, você achava que uma coisa era de um jeito, de repente você estava lendo, você viu de outro. Seja questionador nesses casos e vá buscar informação, tá bom? Não pense que você tá 100% certo. Saiba reconhecer quando você tá errado, principalmente se isso veio de alguém que entende mais do que você. Seja humilde. E assim, aprenda com essas correções que você receber. Você enviou seu texto, seja pro professor, seja pro chat, alguma coisa assim, quando vier a correção para você, mostrando o que você errou, preste muita atenção nesses erros, anota, grifa e trate de que aquilo entre na sua cabeça, sabe? Para que você não fique cometendo os mesmos erros. Você pode errar uma vez, 2 vezes, mas você não vai errar a 3ª vez. Então, aprenda com os seus erros, isso é muito importante mesmo. Dica número 9. Contato constante. Gente, essa é a minha dica favorita. Tem muita gente que fala da imersão, né? Sinceramente, é muito difícil você estar realmente imerso num idioma quando você não mora num país, né? Desse, ou quando você não tem pessoas que moram com você, que são nativos e só falam aquele idioma. Então, assim, a não ser que você tenha condição de já ir para a Argentina, já ir para a Espanha, onde quer que seja, onde você vai fazer a sua prova de língua espanhola, cara, o contato constante é o mais importante. Todos os dias você ter contato com aquele idioma, pelo menos um pouquinho, sabe? Começa trocando o idioma do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, não importa, da sua televisão. Você vai estar ali em contato com palavras assim que, nossa, mas é simples.
Não é simples, gente. Sério, quando eu troquei o idioma do meu celular da primeira vez, eu nem achava as coisas lá. Eu ia digitar, eu ia procurar e eu não achava as coisas, sabe? E é bobo, mas assim, você vai se habituando. E são coisas do dia a dia, gente. Aplicativo, não é? Então, assim, isso é muito legal. Já é um contato que você vai estar trazendo e você tá com esses aparelhos o tempo todo na sua mão. Então, é uma palavrinha ou outra que você já vai aprendendo ali, sem ser algo forçado, sem ser um estudo pesado, sabe? Tirando isso, a minha parte favorita de todas é entretenimento. Galera, vocês têm que se divertir também aprendendo espanhol. Sabe, quando eu comecei a estudar, eu não gostava de espanhol, não era uma coisa que eu queria fazer, era uma coisa que eu precisava fazer, por conta do objetivo que eu tinha. E assim, eu sou uma pessoa muito determinada e muito comprometida, então a partir do momento que eu coloquei aquilo como meta, eu não gosto, mas eu vou tratar aquilo como uma tarefa, e se é um compromisso, eu vou fazer, gostando ou não. Só que assim, no decorrer do tempo, eu acabei gostando muito de espanhol, sabe? Estudando, praticando. Quando você começa a entender, quando você começa a se comunicar, quando aquilo vai fluindo mais, vai se tornando mais divertido. E o que me ajudou demais foi trazer isso, foi trazer o espanhol para algo que eu gostava de verdade, que foi a parte dos filmes, das séries, sabe, gente? Música é muito legal. E assim, se você gosta de conteúdo de las personas que hablan espanhol, de los contenidos argentinos, espanholes, está muito bem, sim, é muito bom pra você. Mas assim, se você não gosta, eu não curtia muito novelas mexicanas ou coisas assim. Não tinham conteúdos exatamente em espanhol, já puramente espanhol, que eu gostava. Mas o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver conteúdos que eu gostava em espanhol, com a tradução, a dublagem em espanhol. Gente, eu assistia dorama em espanhol da Argentina. Nossa, mas que estranho, você é maluca, gente. A gente não assiste, não tem gente que assiste em português? Eu assisti em espanhol. E assim, era uma coisa que eu gostava muito, porque eu tava ali vendo dorama, que eu gosto, e estudando espanhol ao mesmo tempo. Séries americanas, gente, tem muitas que são dubladas pro espanhol também. Coloque em espanhol. Procura um youtuber que você goste, que fale em espanhol, de algum conteúdo que você gosta. Faça uma playlist de músicas em espanhol que você possa gostar, de um estilo. Tem muitos estilos, gente, sabe? E assim, torne aquilo algo legal pra você. Procure jogos, sabe? Essa é a parte mais divertida. Porque aí você vai aprendendo, mas sem forçar, você vai aprendendo com algo que você realmente gosta de fazer. E isso vai trazendo mais um amor, um carinho pelo espanhol pra você. É muito divertido, gente, eu gosto muito mesmo. Enfim, depois de todo esse papo, a gente vem aqui pra dica número 10. A dica número 10, gente, é meio que base pra qualquer prova que você for fazer na sua vida. Faça simulados. Sim, faça simulado. Entre lá na parte do Ciel, eles têm um simulado disponível, pelo menos quando eu fiz tinha. Ele não te mostra resultado nem nada, mas assim você vai praticando o tempo, você vai praticando o estilo de pergunta que eles te dão, e isso ajuda demais. Tudo que você achar de simulado do Ciel, gente, faça da prova que você for fazer, entende? Isso tudo que eu já te falei, você já vai estar praticando a escrita, já vai estar praticando a fala, vai estar praticando o listening, né? Que seria o ouvir, vai estar praticando a interpretação enquanto você estiver vendo ali, tanto escutando, quando você estiver lendo, leia também, né? Se você quiser, notícias, artigos, livros, tudo. Mas assim, você já vai estar praticando todas as habilidades que o Ciel ou que a prova que você for fazer, né, a certificação que você for tirar, vai avaliar. Só que além de você praticar tudo isso, não basta você saber o espanhol, entende? Você tem que saber o espanhol da prova. Você pode ser bom no espanhol, mas chegar na hora da prova você não está habituado com o tempo, porque tem tempo. E daí você se perde e acaba, ou você é tão bom no espanhol que você começa a falar muito, mas aí você enrola ao invés de ir direto ao ponto. Então tudo isso você tem que praticar. Por isso pratique muito o modelo da prova que você for fazer, o máximo possível. Faz o simulado, refaz o simulado. Ai, mas o Ciel só disponibiliza um. Faz, refaz. É isso, gente. Eu fiz a carta do modelo do Ciel agora. Agora eu vou fazer o artigo. É isso, gente. O segredo é que não tem muito segredo. É praticar, realmente. E assim, com tudo isso que eu falei, gente, eu tenho certeza que vocês vão se dar
muito bem nessa prova. Eu fiz o CL 2 vezes, eu fiz em novembro de 2023 o S5. Eu tirei 468 pontos de um máximo de 500, sendo que eu gabaritei a prova da fala, né? A prova oral, tirei 250 pontos e na escrita eu tirei 218. Nesse caso, eu saí com o nível C1 no S5. Porém, logo que eu tinha recebido o resultado da minha prova ali no fim do ano de 2023, a UBA lançou que eles iam começar a aceitar só pessoas com nível C1 no CL Global. E daí eu fiquei muito desesperada, foi um momento absurdo assim pra mim. Mas apesar de no dia eu ter ficado bem impactada, no dia seguinte eu falei, bora pra cima. Aproveitei lá uma promoção que eles tinham pra pegar a prova e já vinham 2 tentativas, né? Aí eu falei, já vou pegar essa promoção com 2 tentativas. Se eu não passar na primeira, eu faço na segunda. É sempre assim, gente. Foco. E a vida tenta te derrubar, mas você tem que, se levantar e ir pra cima. E daí, em janeiro, se eu não me engano, foi. Em janeiro de 2024, eu fiz o CL Global e eu fui aprovada. O resultado veio bem rapidinho. Eu tirei C1 também, eu nem acreditei. Eu fui a primeira pessoa do meu curso de espanhol. Falei pra minha professora, eu tirei C1. Ela ficou super feliz. Eu gabaritei a prova oral de novo, galera. Tô falando que esse segredo de ouvir os áudios e falar de novo sem ficar pensando é muito bom mesmo. Foi o que me ajudou demais. E assim, eu tirei 250 na prova oral, tirei 245 na prova escrita, fui ainda melhor dessa vez. E eu totalizei na prova do CL Global 949 pontos. Praticamente assim, a prova vale 1000. Então assim, foi uma conquista muito grande. Hoje eu não tô na Argentina, não faço medicina, mas assim, eu não me arrependo dessa experiência que eu tive. Hoje eu tenho um espanhol pro meu currículo que agrega muito, com certeza, e esse conhecimento, sem contar na diversão hoje que eu tenho de poder falar espanhol com as outras pessoas, é muito prazeroso. Eu gosto bastante mesmo, eu me apaixonei pela língua espanhola e assim, é algo que eu vou levar pra vida. Espero que isso seja algo que vocês possam levar também. Enfim, que essa dica ajude vocês e que vocês conquistem o objetivo que vocês tanto desejam. Vou estar aqui na torcida, tá bom? E isso é isso. Vamos! Tchau!